Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à quarta edição do nosso Retiro Virtual de Carnaval. Eu gosto de fazer sempre essa série de vídeos de forma muito simples, muito espontânea, de forma a ajudar aqueles que às vezes estão um pouco perdidos ou não se atentam para a questão da energia e da vibração que se derrama sobre a Terra, especialmente, né, sobre o Brasil, porque nós curtimos muito o Carnaval, e de que forma isso pode nos afetar. Especialmente esse ano, que tem aí uma estrutura astrológica bombástica, né, influenciando o nosso humor, o nosso sistema nervoso. Se vocês repararem, tem muita coisa terrível, né, acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, e a não ser que a pessoa realmente fuja da realidade, qualquer um que perceba o que está acontecendo se sente profundamente desgastado emocionalmente, psicologicamente, energeticamente. Sempre é uma opção negar a realidade, né? Mentir sobre o que está acontecendo, especialmente quando existe, sei lá, ideologia ou um apreço pelas pessoas que estão praticando esses atos. Porém, na verdade, tudo que está acontecendo está vindo à tona com um intuito de expurgo e de limpeza. Então, da mesma forma que nos assusta, é um movimento também de limpeza, de coisas que aconteciam e a gente não percebia, não estava tão claro assim, né? E agora é inegável, é como eu falei, é somente se a pessoa quiser muito, tiver muita vontade, tiver bandido de estimação e quiser continuar aplaudindo, apoiando, enfim. O assunto não é esse, o assunto é energia. Nesse primeiro dia do nosso encontro, do nosso retiro de carnaval, nós vamos falar de energias e também de técnicas de proteção. E é claro que essas técnicas você não precisa só usar no período de carnaval, você pode usar o tempo todo na sua vida. São técnicas de proteção pessoal, proteção do ambiente que eu vou ensinar aqui para vocês. É claro que muitos já devem conhecer essas técnicas, mas de alguma forma, né, um outro que ainda não conheça vai usufruir dessa dica, digamos assim. Bom, Tesla, né, um grande, maravilhoso cientista do passado, falava que se nós quiséssemos conhecer os segredos da vida, que pensássemos em termos de energia, frequência e vibração. Tudo vibra, né? E inclusive é uma lei, uma das leis da vida. Tudo vibra, tudo é energia. Quando você vai olhando lá, né, no microscópio, você vai vendo a molécula, você vai vendo o átomo e vai ver que é pura energia. Então, essa configuração material rígida que nós percebemos nas coisas é uma energia densa, mas existem também energias sutis, por exemplo, como as emitidas pelos cristais, como as emitidas pelo nosso próprio corpo, pelas plantas. Tudo é energia. E quando pensamos assim, percebemos que nós, através da nossa emoção, do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso agir, nós emitimos energia também. Os ambientes se carregam de energia. Isso a gente não precisa nem ir muito fundo na questão. Existem pessoas que têm uma energia carregada, péssima, e nós percebemos isso. Existem ambientes que nós entramos e, opa, nós sentimos. E quanto mais nós trabalhamos os nossos
as nossas questões interiores, o nosso autoconhecimento, as nossas energias, a nossa mediunidade, mais nós percebemos com muita facilidade. E isso acaba sendo também até um problema, né? Para quem atende, por exemplo, com tarô, com terapia, na área médica, vendedores, pessoas que lidam com o público, sabem disso. Existem pessoas que chegam muito carregadas e, às vezes, com um sorriso no rosto. Não é a aparência, é um outro nível de percepção que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo ou da nossa vontade e que nós vamos sentindo. Nós temos um outro sentido para além dos 5 sentidos conhecidos. E ele nos alerta. Às vezes, dependendo do nosso equilíbrio energético, nós percebemos e repelimos aquela energia. Ou, se estamos desequilibrados energeticamente, nós percebemos e absorvemos essa energia. Então, nós entendemos que o campo energético que nós movimentamos em nós e nos ambientes que frequentamos, na nossa casa especialmente, é um somatório das energias que nós emitimos, absorvemos e impregnamos nas coisas, nas roupas, objetos, enfim. Um dos pilares básicos para a proteção de um ambiente, por exemplo, é a organização e a limpeza. Uma casa desorganizada, bagunçada, cheia de tranqueira, bagulho, confusão para todo lado, onde nada tem o seu lugar, né? Porque o princípio básico da organização é cada coisa dentro da minha casa vai ter o seu lugar. E quando aquela coisa é colocada no seu lugar, a casa fica organizada. Se está tudo bagunçado, se está tudo sujo, não tem como, a energia desse ambiente vai ser muito, muito deletéria. E até porque corresponde ao plano mental e emocional das pessoas que ali vivem, né? Então, é um ponto primordial e básico quando se pensa em proteção de ambiente. O tipo de conversa, o tipo de trato entre as pessoas daquele lar, né? Se as pessoas se tratam com agressividade, com deboche, com maldade mesmo, a energia vai ficar negativa. Se há muita maledicência, pensamentos de raiva, de ódio, a energia vai ficar negativa. Não tem jeito, são energias mais densas. Vivemos nesse mundo de polaridade justamente para entendermos, espera aí, isso aqui é denso, isso aqui não é. Hoje em dia tudo é muito relativo, mas será que é relativo mesmo? Será que é relativo um crime, por exemplo, um assalto, um assassinato? Isso é relativo? Pode ser relativo para quem o pratica, que não tem respeito pela vida do outro, pelos bens que o outro adquiriu. Mas não é relativo para quem sofre a violência. Pode ser relativo para alguém enciumado que pratica um ato enlouquecido contra alguém, um homem ou uma mulher. Mas não é para a vítima que recebe essa agressão. Então, não, as coisas não são relativas. Existe uma linha muito clara, né, que é fundamentada no respeito ao outro, no princípio que rege as leis humanas. Então, quando nós escolhemos vibrar em vibrações mais densas, é claro que isso vai fazer parte da gente. E é claro que cedo ou tarde as consequências dessas escolhas vêm para nós. Então, o nosso campo mental, o que eu alimento na minha mente todo dia? Nós já paramos para pensar nisso? O tipo de pensamento, a cor do nosso pensamento.
Nós pensamos bem a respeito das pessoas, da vida. Nós temos práticas de conexão, de elevação de frequência. Nós desejamos o bem ou o contrário. O nosso rol de valores em relação à vida. Isso é fundamental, muito poucas pessoas falam disso. Como enxergamos a vida? Que regras internas regem a minha existência? São valores superiores? São mentiras que eu conto para mim mesma? São incoerências, hipocrisias? São pequenos atos de maldade? Ou quando eu ignoro o mal que acontece, simplesmente porque eu acredito no fulano X, e eu ignoro toda a maldade, eu passo pano para toda a maldade que o fulano X faz, seja ele um político, seja ele um religioso, seja ele alguém da minha família. Entende como a nossa ação no mundo, ela planta uma semente, e essa semente cresce. Por quê? Porque estamos com energias de polaridades opostas. Eu planto luz, eu recebo luz. Eu planto sombra, eu recebo sombra. Entende? Então, quando entendemos isso, podemos escolher melhor. As emoções que eu cultivo, se são de medo, se são de raiva, se são de ódio, de insegurança, isso tudo vibra ao meu redor e é emanado e se junta a vibrações semelhantes às minhas. Então, é fundamental que, antes de mais nada, ao falarmos de energia, tenhamos consciência. Sejamos verdadeiros e honestos com aquilo que somos e colocamos no mundo, porque só assim o mundo vai melhorar. Não existe salvador para o mundo. É duro pensar assim e falar sobre isso, mas não existe. Um dos grandes princípios espirituais, do plano espiritual, dos seres superiores, é a proteção do livre-arbítrio. Somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Então, quando temos consciência, aí podemos escolher. As pessoas inconscientes, elas fazem escolhas ruins, mas de alguma forma, se a intenção é boa, a vibração é diferente. Daquela pessoa que tem consciência, que sabe e nega, sabe e esconde, sabe e passa pano. Aí não é falta de consciência, não é? É uma outra questão moral que atinge essa pessoa. Então, o mais importante, quando pensarmos em proteção da nossa casa, do nosso corpo, da nossa aura, é pensar conscientemente, verdadeiramente, honestamente, quem somos. Não há ninguém encarnado nesse plano que tenha asinha de anjo. Não existe ninguém aqui perfeito. Não existe ninguém que não vai pensar uma coisa ruim, vai fazer alguma coisa ruim, vai desejar alguma coisa ruim. Isso é uma ilusão, não é? Isso é uma mentira. Todos nós temos os nossos altos e baixos, sombras e virtudes, e está tudo certo. A questão é a consciência e o desejo de sermos cada dia mais humanos, mais fraternos, mais justos, mais honestos, mais verdadeiros. E isso aumenta a nossa vibração, não é? E quando nós precisamos mais de proteção? Então, vamos lá. Por exemplo, você recebe pessoas na sua casa. E muitas vezes são pessoas queridas, amigas, e beleza, há ali uma confraternização real, verdadeira, de pessoas que se prezam, que se gostam. Até aí tudo bem. Mas, ainda assim, dentro desse grupo pode ter uma pessoa que não está bem, não está legal. E vai deixar na tua casa
uma parcelinha daquela energia negativa. É um momento de limpeza. Ou você recebe pessoas na sua casa e quando elas saem você se sente muito mal, aflito, angustiado, sentindo até um alívio dessas pessoas terem saído. E é claro que de uma forma consciente, né, ou através do racional, nós pensamos, não, mas são pessoas amigas e tal. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham, por exemplo, inveja, não é? Quando nós nos expomos aqui na rede, é claro que nós somos atingidos pela inveja, por exemplo. Então, outro dia eu vi um canal super grande que está meio que imitando lá uma coisa que eu faço aqui no canal. Então, assim, você vê que isso pode ser só uma admiração, mas pode ser também inveja, né? E não tem motivo nenhum, que o meu canal não tem essa expressão toda, né? Mas, enfim, a pessoa gosta, ela copia, né? A inveja é um dos sentimentos, é uma das energias mais densas e perigosas. Quando emitimos a inveja, quando ela parte de nós, e sim, todos nós temos esse sentimento, emitimos essa energia, com consciência ou sem consciência, com intenção ou não, ou simplesmente eu olho e vejo, eu falei, nossa, eu gostaria de ter isso, mas não necessariamente eu desejo mal para a pessoa. O Chico Xavier, Helena Blavatsky e várias pessoas do meio, né, da espiritualidade, quem tem vidência, por exemplo, fala que a inveja é a pior das energias, né? Então, às vezes, as pessoas gostam de ser invejadas. Tem pessoas que têm esse prazer. Elas se sentem tão pequenininhas que elas querem parecer grandes e elas gostam de ostentar e não sabem o quanto de energia negativa elas provocam e absorvem das outras pessoas. Eu trouxe um livrinho aqui, ó, Formas de Pensamento, de Anne Besant e Leadbeater. Esse livro fala, que está escrito aqui, né? Criações mentais por meio da matéria fluídica. Nós emitimos uma energia, um ectoplasma que é maleável e que é perceptível, digamos assim, aos olhos de determinados videntes, né? Eles percebem. Esse trabalho foi feito a partir disso, dessas observações dessas energias. E eu marquei aqui, olha, essa energia que ele coloca aqui como uma ganância egoísta, nada mais é do que a inveja, né? Então, olha só. As formas parecidas com garras dessa natureza são vistas muitas vezes convergindo sobre uma mulher que usa um vestido ou chapéu, né? Novos ou alguma joia especialmente atraente. Sua cor pode variar de acordo com a quantidade precisa de inveja ou ciúme misturado com desejo de posse. Mas, em todos os casos, encontraremos uma aproximação ao formato indicado em nossa ilustração. Muitas vezes as pessoas reunidas na frente de uma vitrine podem ser vistas projetando suas vontades astrais pelo vidro. Então são essas, em geral, essa forma, né, de garras de uma matéria viscosa que é direcionada para a pessoa. E todos nós somos atingidos por isso de alguma forma, né? A não ser que nós não coloquemos a nossa cara no mundo, mas de alguma forma sempre vai, nem que a gente fique dentro de casa, passa alguém pela casa e diz, nossa, que casa bonita. Se a pessoa tem uma energia densa, se ela tem esse vazio interior que faz com que ela tenha inveja dos outros, ela vai emitir essa energia. Então, como a gente vê, né, a convivência traz já esses ataques intencionais ou não. A maldade alheia, os haters, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem lá seu perfil nas redes sociais e se você expõe uma opinião que diverge de alguém, e é óbvio que ninguém tem 100% das opiniões iguais e se tiver, isso é uma preocupação, porque ninguém está pensando na verdade, tá que nem uma manada seguindo, né,
o senso geral, ninguém raciocina, ninguém pensa. Se você pensa diferente, você vai ser atacado, né? Aqui no canal, por exemplo, graças a Deus, tem pessoas só muito queridas, muito carinhosas, muito gentis. É claro que vai ter um outro aí na surdina que não gosta de mim, não compactua e fica lá seguindo conteúdo. Isso aí é normal, natural. A gente já sabe, né? Mas outro dia eu recebi um comentário, meu Deus, a gente via que a pessoa estava absurdamente desequilibrada. Eu só ocultei o comentário até para que a pessoa não fosse atacada, porque seria no grau de palavras que essa pessoa usou, né? Então, é claro que quando a gente se expõe, está exposto a todo tipo de pessoa e de energia. Então, é um cuidado a mais que nós devemos ter. Se quisermos nos expor, temos que ter a consciência da maldade alheia, daquilo que vai ser direcionado a nós, especialmente quando somos honestos e sinceros e colocamos a nossa opinião à tapa, né? Que mais? Espíritos obsessores, espíritos angustiados, espíritos tristes, espíritos perdidos, seres que estão no outro plano e que, de alguma forma, são atraídos pela nossa vibração. E quando isso acontece, às vezes percebemos, quem tem esse traquejo mediúnico ou não. Mas as nossas energias, os nossos pensamentos e sentimentos acabam sendo influenciados muito mais do que a gente pensa, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ou não, acho que é no Livro dos Espíritos de Kardec. Nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que pensamos. Então, a vigilância é constante. Fernanda, tem que vigiar o tempo todo? Tem. Se nós queremos manter, né, um grau de energia mais elevado, temos que nos vigiar sempre. Por quê? Porque o mundo é isso. É a realidade que tem a vibração semelhante à nossa. Quando queremos sair dessa realidade ou transformar essa realidade, precisamos elevar o padrão, né? Então, se não queremos a companhia desses seres, precisamos elevar a nossa vibração. Isso cria um escudo natural. Trabalhos espirituais direcionados. A galerinha não sabe que está plantando para o próprio futuro, né? Seja amarração, seja colocar ali uma magiazinha para ser visto de alguma forma diferente pelos telespectadores, pelos seguidores. Gente, tem magia para tudo, né? Para sair bonito na fita. Você nem sabe por que você gosta daquela pessoa, porque às vezes o conteúdo é terrível e a pessoa tá ali, você adora aquela pessoa. E sim, tem magia, gente, tem magia através de cartas de tarô, enfim, de um monte de coisa. E é claro que essa pessoa, ela está atraindo a atenção, mas essa mesma atenção que ela atrai suga as energias dela. Então, de alguma forma, por uma questão pessoal, vaidade ou o que for, ela quer ser amada, quer ser amado, mas acaba adoecendo. Por quê? Porque essas pessoas que ela atrai num movimento recíproco, ela não quis atrair a energia das outras pessoas, essas pessoas vão sugar a energia dela. Então é muito complicado. Existe a magia também que é direcionada. Eu não gosto da pessoa, eu vou fazer magia para ela. Eu vou fazer magia para ela perder o dinheiro, para ela ficar doente, para ela perder relacionamentos, para transtornar a vida dela. E não temos como impedir que pessoas desequilibradas e mais façam esse tipo de coisa. Porém, da mesma forma que existem essas pessoas que usam o livre-arbítrio para prejudicar,
aí sim entra a equipe espiritual de proteção da pessoa, que entendendo que aquilo não cabe ao destino dela, não é bom para ela, essa equipe avisa, essa equipe traz situações para que ela aumente a vibração e essa equipe muitas vezes limpa essas energias sem nem mesmo que a pessoa saiba. Então, existe a sombra, mas existe a luz também. Existe muita proteção para aqueles que se movem pela boa intenção, né? Sentimentos, hábitos e pensamentos, aquilo que eu falei, né? É uma melhor e maior escudo quando eu tenho hábitos salutares, quando eu tenho pensamentos justos, nobres e bons, quando eu coloco a minha cartilha de valores diante da vida, que é verdadeira, é honesta, é sincera, é justa, né? Eu encaro um lado, encaro o outro, e eu sou justa. Eu vejo as questões em mim e vejo as questões no outro e eu sou justa. Então, isso faz a nossa energia muito mais vibrante, alta, enfim, muito melhor, né? É um escudo já de proteção. Bom, diante disso tudo, nós percebemos que precisamos de hábitos de disciplina e de constância nas práticas de proteção energética, começando com a autoanálise, né? E com a modificação de padrões internos. Quanto mais eu vibro na luz, mais luz eu tenho, mais escudos eu crio, tanto no meu ambiente quanto na minha pessoa, na minha aura, né? No meu sistema energético. Então, o primeiro passo de proteção é a consciência. O segundo passo é a transformação daqueles hábitos perniciosos. Vícios, por exemplo, eu não citei. Qualquer tipo de vício, né? Isso aí não precisa nem falar. A gente sabe da energia negativa que atrai e também do grupo desencarnado que se une a nós ao consumirmos algum tipo de substância, cigarro, bebida, drogas, o que for. Isso tudo atrai uma galerinha desencarnada que vai se aproximar de nós para absorver aquela emanação, aquela sensação de prazer que temos quando utilizamos determinado tipo de substância, né? Então, é uma questão a ser vista também. Vamos lá para as técnicas de proteção. Eu vou falar algumas e vou colocar no final uma prática energética da cura prânica que todos nós podemos fazer, criando um escudo. Vamos começar pela terapia floral, a fórmula de proteção. E eu lembrei que eu não trouxe, peraí que eu vou trazer. Eu não tinha trazido, gente. Fórmula de proteção. É esse vidrinho aqui, dos florais de Saint Germain. Eles têm várias fórmulas prontas, então eu recomendo porque tá aí para o público para ser vendido. Modo de usar: diluir 2 gotas em 30 ml de água e tomar uma vez ao dia. Eu costumo também pegar uma garrafa de 1 litro ou mais e pingar essas mesmas 2 gotinhas. O floral, ele não trabalha por massa, ele trabalha por padrão energético. A água, isso já é comprovado, é um excelente condutor. E ela, digamos assim, as moléculas são impressas todas por um padrão energético. Então, tanto faz, é claro, que eu não vou botar isso aqui no mar, né? Não dá. Mas em 30 ml ou numa garrafa de 1 litro, você pode usar as 2 gotinhas de água, que esse padrão energético, ele vai sim ficar impresso em cada molécula dessa água.
Essa fórmula é maravilhosa, gente, é maravilhosa. Ela tem vários florais aqui que vão ajudar nesse aspecto de proteção. E é claro que no carnaval isso se faz mais necessário, porque o padrão geral de energia cai muito, né? Pedras que eu recomendei para vocês, né, na lista de materiais. Então, eu tenho essa aqui, que é a cianita negra, que a gente conhece como vassoura de bruxa, que você pode usar abaixo da cintura, no bolso. Se você for sair para o carnaval, eu não sou contra o carnaval, gente, eu sou carioca, adoro carnaval, mas não a baixaria que virou o carnaval. Isso eu não compactuo, não gosto, não sinto atração, né? Mas, se você vai sair, não precisa ser grande como essa aqui, você pode colocar uma vassourinha de bruxa numa pochete, num bolso, mas sempre abaixo do umbigo, tá bom? A cianita eu não citei aí, porque já é mais específico, eu tô falando de uma forma bem geral, qualquer lojinha de cristal você acha essa aqui, mas existe também a cianita azul. Eu tenho, por acaso, uma que é gigante. Olha o tamanho disso, ela é gigante, mas você encontra assim também, por exemplo, nesse aglomerado, ou essa aqui que minha filha me deu, que é maravilhosa, trouxe da Chapada para mim, com esse cristal, né? Então, o cristal potencializa a ação da cianita azul. Essa é a cianita negra, essa é a cianita azul. Essa aqui é conhecida como espada de São Miguel, tá? Mas eu não coloquei na lista porque às vezes a pessoa não encontra. Essa aqui é a turmalina negra e precisa ter uma atenção em relação a ela. Essa aqui, por exemplo, é também turmalina negra, mas olha como a qualidade dela é ruim. A turmalina, como qualquer pedra, né, cristal, ela tem um conjunto de elementos que, casados na proporção certa, vão trazer mais pureza ou não para a pedra. Essa aqui é um pouco mais pura, você vê que a borda dela é lisa, tá vendo? Ela tem aqui uma mica, mas ela é quase lisa. E essa aqui ainda tem um efeito... Ai, esqueci o nome, tipo um arco-íris, tá vendo? Então, essa é uma pedra de boa qualidade. Essa aqui é uma turmalina negra de má qualidade, tá? Eu trouxe para mostrar para vocês. A turmalina, toda pedra, ela precisa de limpeza. Então, você pode colocar na selenita branca. Você usa e coloca. A turmalina negra, em especial, ela se desfaz. Dependendo da carga energética que ela recebe, ela vira pó, ela se quebra toda. Então, precisa dessa limpeza na selenita. Da mesma forma, utilizar, se você vai para um ambiente carregado, se você até ambiente de trabalho, agora, quando for sair para o carnaval, coloca, não precisa ser também desse tamanhão, você coloca uma turmalina negra no bolso da calça, que vai ajudar nessa proteção do seu campo. As pedras, para funcionarem, elas precisam estar no campo da pessoa. Essas pedras também podem ser usadas no ambiente. Se você achar uma grandona, ela vai ajudar a proteger o ambiente, né? E é claro, fazer a manutenção desse ambiente de forma que ele permaneça com uma energia um pouquinho superior, porque nenhuma pedra vai conseguir absorver um padrão energético de briga, confusão, ódio, maledicência, maldade, inveja, que esteja ali majoritariamente, frequentemente naquele ambiente, né? A pedra, nada faz milagre, por isso que eu falo desde o início do vídeo, o principal é a nossa consciência, é sabermos, é nos observarmos e mudarmos os nossos padrões. Uma outra prática que é muito interessante, que eu também não coloquei na lista de materiais e vou dar só como sugestão, para o ambiente, é você pegar um copo de água, um pote de, sabe, de maionese velho, uma coisa assim, um pote de vidro transparente, e você vai colocar nesse pote um carvão vegetal, carvão de churrasco, você coloca ali. E coloca de preferência na entrada da casa, para que essa energia que vem de fora seja absorvida por esse carvão. A hora que esse carvão descer, você troca.
descarta na natureza, você pode jogar o carvão na natureza, a água você bota no vaso sanitário, dá descarga e pronto, e faz de novo. Isso é como se fosse assim um atrativo de energia negativa, né? Um cuidado especial que você deve ter é com animais. Se você tem animalzinho em casa, tenha cuidado para que ele não beba essa água, né? Porque pode ser tóxico para eles, tá bom? Então, esse potinho de carvão é uma coisa bem legal. Uma outra coisa para a gente fazer se chama mudra, que cria um campo vibracional à nossa volta. Uma mudra ou mudra de proteção é assim, você junta as mãos, você dobra os dedos, entrelaça esses dedos e deixa os indicadores unidos apontando para frente. O polegar esquerdo fica sobre o direito, então sua mão fica assim, sabe como se estivesse fazendo uma arminha? Você segura as mãos. Então, se você está num ambiente muito denso, se você vai para um ambiente muito denso, né? Uns 5 minutinhos você fica assim. E é claro, né? Elevando seu pensamento, fazendo uma prece, uma invocação, um agradecimento. Assim. Saiu de lá, faz a mesma coisa, tá? Esse gestinho aqui. Isso cria um campo energético de proteção à sua volta, tá bom? E aí eu entrei num ponto que é mais sutil, que é a prática da meditação, a prática da prece e a prática da gratidão. Eu sempre mostro aqui para vocês esse potinho aqui, ó, que já tá todo velhinho, né? Sou grata, eu escrevi aqui. Eu vou acumulando aqui as coisas pelas quais eu sou grata, mas não é só um gesto, é um estado de espírito. Então, se eu tomo um banho com água quentinha, eu agradeço. Um prato de comida na minha frente, eu agradeço. Quando eu faço compras no supermercado, eu agradeço. Quando eu vou me deitar e eu tenho uma cama gostosa, né, uma cobertinha boa, eu agradeço. Eu agradeço as paredes da minha casa, eu agradeço por ter a minha casa. Eu agradeço as minhas plantas, ao meu passariquinho, tudo que eu tenho. Eu agradeço. As pessoas que me assistem, eu agradeço. Aos meus familiares, às pessoas que me amam e as que não me amam também, porque me ensinam coisas a meu respeito. Enfim, a gratidão é talvez a vibração mais elevada que a gente possa ter, porque ela une várias questões, não é? Quando eu sou grata, eu sou humilde, que eu entendo, né, que eu poderia não ter aquilo e a vida me trouxe, ou eu conquistei com a ajuda de muitas pessoas. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Então, a gente, né, tem que ser sempre grato. A comida que chega foi algum agricultor que penou para produzir, né? A roupa que eu visto foi alguém que penou, desde o agricultor ao que produziu o tecido, ao que produziu a roupa em si, ao vendedor, ao entregador, que muitas vezes eu compro pela internet, que chegou, ao porteiro que anotou, entende? Olha a cadeia de produção para as coisas chegarem até nós. Precisamos ser gratos a essas pessoas, né? Então, a gratidão é um escudo maravilhoso. A prece, quando eu me coloco em conexão com o plano superior, é um escudo de proteção. A meditação, quando eu limpo a minha mente de vibrações externas, eu me concentro no meu eu superior, nessa conexão também, é uma forma de proteção. O floral, eu esqueci de falar, gente, eu vou até pegar ele de novo. Para o ambiente, você pode colocar em borrifador, sabe? E espargir pelo ambiente. Claro, um ambiente menor, então, no seu quarto. Para o quarto, você pode usar também a fórmula Bom Sono, que é ótima também. Mas essa fórmula de proteção, você pode pegar, por exemplo, para cada 100 ml, você vai pingar 7 gotinhas, tá? E vai espargir no ambiente. Ou naqueles difusores de ambiente, a mesma proporção, 100 ml, 7 gotinhas.
E aí nós vamos para a nossa prática. Eu vou colocar aqui a imagem daquilo que nós vamos mentalizar para vocês já se prepararem, já guardarem na mente de vocês a imagem. Para quem tem dificuldade de visualização, né? Eu já vou deixar a imagem e nós partimos para a nossa meditação. Então é isso, eu já vou encerrar por aqui essa parte do vídeo. Eu espero que vocês aproveitem bastante o carnaval da forma que for, com muita alegria, porque a alegria é escudo também. Quando temos um coração alegre, a energia negativa bate e volta, não cola, não pega. Então a alegria é sim a alegria de cantar, de se divertir, de dançar, de pular carnaval. Essa alegria pura, genuína, né, com um sentimento positivo é escudo também, né? Então que vocês tenham, né, um carnaval muito feliz, muito alegre, com muito samba, muita dança, muito forró, o que for, mas protegidos das energias mais densas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e assistam aí a nossa meditação. Vamos lá? Vamos construir o nosso escudo áurico etérico. Bem, você já viu a imagem que eu coloquei, que mostra como esse escudo deve ser visualizado, como ele deve ser construído energeticamente pelo seu campo mental, pela sua imaginação. Então vamos lá. Feche os olhos, respire fundo. Se acomode, deitado ou sentado, aquiete seu coração. Tome consciência do seu chakra básico. Sinta uma vibração na base da sua coluna. Coloque a língua no céu da boca e permaneça assim até o final da nossa meditação. Agora nós vamos fazer uma respiração prânica profunda. Inspire vagarosamente, contando até 7. Segure a respiração por um tempo apenas, contando 1. Expire vagarosamente em 7 tempos, contando até 7. Segure novamente e continue fazendo essa respiração durante a visualização até o final da nossa meditação. Visualize ou imagine uma lâmpada oval à sua frente. Essa lâmpada emite uma cor de pêssego ou um alaranjado claro. Imagine que você está pequenininho e entra nessa lâmpada. Imagine-se dentro dela. Imagine que você está completamente envolvido por um escudo transparente luminoso, alaranjado claro. Todo o seu corpo, a sua aura, em cima, embaixo, em volta, todos os lados. Com muita certeza, fé, convicção, sinta que esse escudo áurico etérico é muito forte, é inquebrável, impenetrável. Sinta a força dessa proteção.
Visualize ou imagine esse escudo áurico etérico emitindo uma luz metálica, cor de laranja. Essa luz vibra e pulsa, se movimenta, emitindo raios para o exterior. Ela não é estática, ela é viva. E continuando a fazer essa respiração, sinta essa força de proteção à sua volta. Silenciosamente afirme: estou escudado e protegido de todos os ataques e contaminações psíquicos. Estou protegido de todo mal e de todo perigo. Assim seja. Esse escudo permanecerá comigo durante 12 horas. Assim seja. O escudo é inexpugnável e inquebrável. Esse escudo é internamente permeável, permitindo que toda energia negativa, por mim emanada, saia desse escudo e não permaneça na minha aura. Assim seja. E agora nós vamos fazer uma invocação das bênçãos divinas ao Deus Supremo Universal, ao seu mentor, seus guias, seu ser de fé, seu eu superior. Ao Deus Supremo Universal, aos meus professores espirituais e a todos os seres de luz, obrigada por me protegerem de todos os ataques e contaminações psíquicos e de todos os males e perigos. Com gratidão e toda a fé, eu agradeço. Assim seja, assim é. Respire fundo, pode relaxar a língua, o corpo, mexendo pés, mãos, relaxando. Vá abrindo os olhos aos poucos e pronto. Você já está protegido, protegida por esse campo energético maravilhoso, forte, intenso. E você pode repetir essa prática daqui a 12 horas ou quando assim o desejar. Eu espero que tenha sido útil a você. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.